Queridos irmãos, companheiros de jornada, obrigado pela presença de vocês aqui no salão, obrigado aos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reunião pública, onde teremos a oportunidade de estudarmos mais um tema da doutrina espírita. Entretanto, antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa costumeira prece. E eu peço a todos que quiserem e puderem, cerrem levemente os olhos. Mentalizem a figura do querido Mestre Jesus, olhando para nós, na nossa frente, com um belo sorriso a nos fitar. E com esse sentimento de agradecimento, de gratidão a Ele, Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, e a todos os companheiros da espiritualidade que nos assistem e que nos protegem, nós vamos pedir permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de hoje. E como dissemos que teríamos mais uma oportunidade de reunião, mais uma palestra, o tema da noite de hoje é Pactos, está no Livro dos Espíritos, questões 549 a 557. E esse tema está a cargo da nossa companheira Roseli, que se preparou para essa exposição com muito carinho. Vamos envolvê-la com todo o nosso carinho para que ela seja feliz na exposição do tema desta noite. Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para esse encontro de grande aprendizado. Nós saudamos aqueles que estão junto conosco aqui na sala de reunião pública e aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. Que sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pela espiritualidade que está aqui conosco, já nos harmonizando, nos tranquilizando, para que possamos estar aqui de mente e coração, realmente aprendendo e absorvendo esses conhecimentos. Algum de vocês já deve ter ouvido falar em pacto fáustico. Esse nome vem de um mito ou uma fábula, como preferimos chamar, que relata o pacto do Dr. Fausto com o demônio Mefistófeles. Fausto era um cientista, um jovem cientista ainda, e ele era ávido por muito conhecimento, estava desgostoso com a sociedade da época, com a vida que ele tinha, onde ele tinha limites para adquirir esse conhecimento. E ele queria mais, ele queria saber além do seu tempo, queria essa sabedoria absoluta. Então, nesse desejo intenso, Fausto se conectou a uma entidade demoníaca que se prontificou a ajudá-lo a alcançar o seu objetivo. Diz a fábula que antes disso, no plano celestial, estava Deus e o diabo fazendo uma aposta relativa a Fausto. Deus acreditava que o moço se redimiria por suas virtudes espirituais, que Deus conhecia, enquanto que Mefisto acreditava que Fausto cederia ao apelo material, muito presente na sua juventude. Feita a aposta, fizeram um teste e Mefisto se apresenta a Fausto como um mero estudante e oferece-lhe tudo o que ele jamais pensaria em adquirir de uma forma rápida, tudo aquilo que ele desejava em troca de sua alma. Fausto aceita a ajuda. Forma-se aí, então, o pacto fáustico. A palavra pacto vem do latim pactum, e significa fazer um trato, um acordo. São diversas as fábulas que nós conhecemos sobre pactos com entidades satânicas para adquirir riqueza, beleza, conhecimento, como é o caso de Fausto, para prejudicar alguém. Pactos entre encarnados, pactos entre desencarnados. Entre os encarnados, nós conhecemos pactos de sangue, de amizade, de casamento,
alguns desses voltados para o bem e outros voltados para o mal. No livro dos Espíritos, esse item está na parte que estuda a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Portanto, o pacto é uma forma de intervenção, de influência que a espiritualidade tem sobre nós encarnados. Kardec quis trazer esse tema porque ele entendeu que era importante para que a gente pudesse compreender como é que nós, encarnados, por meio de um pensamento persistente, de uma vontade ávida, pode se conectar a entidades que se assemelhem a esse pensamento, a esse intento, né? Formando assim um tipo de pacto, não naquele sentido estrito da palavra, daquela forma exata, mas na forma de um acordo, de uma troca. Mas aí a gente fica meio assustado. Até eu, quando estava aqui fazendo o estudo, né, eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que pelo simples ato de pensar, né, a gente já faz essa conexão? Então, estamos perdidos, porque pensar faz parte da nossa mente. O pensamento, a maioria deles é involuntário na maior parte do tempo, né? Então, a gente não tem um controle sobre aquilo que nós estamos pensando todo o tempo. Então, muitas vezes, numa fração de segundos, nós pensamos em algo que nós queremos muito, desejamos, somos apaixonados. Então, pensamos em alguém que desejamos conquistar ou prejudicar porque nos causou raiva, nos causou mágoa. Mas os espíritos sempre reforçam que esse pensamento, para fazer essa conexão com a espiritualidade, não é um pensamento único, aleatório, que muitas vezes a gente tem durante o nosso dia, a nossa vida corriqueira, mas é aquele pensamento que ele se torna persistente. É como se fosse mesmo uma fixação. Então, nós pensamos de forma persistente em determinada coisa, em adquirir determinado bem, em nos aproximarmos, conquistarmos de uma pessoa, um cargo, não é mesmo? Então, várias são as situações. Se a gente pensar de forma persistente e fixa, nós vamos fazer essa conexão de acordo com o ensinamento espírita. É importante também nós lembrarmos que o pensamento é matéria. É uma matéria que nós não vemos, mas é uma matéria. Tudo que está no nosso entorno deste mundo corpóreo material, como aquele que está no mundo da espiritualidade, todo ele é formado por um fluido básico, uma matéria-prima básica, que é o fluido cósmico universal. Quem se interessar por estudar, está lá um capítulo bem completo no livro A Gênese, o capítulo 14. Então, tudo que está ao nosso entorno, seja aqui ou na vida espiritual, ele tem por base esse fluido cósmico universal. E o pensamento também é derivado desse fluido. Consequentemente, o pensamento é matéria. Nós não temos condições de visualizar essa matéria, mas a espiritualidade tem. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que nós aqui encarnados estamos presos num corpo denso, num corpo pesado, que limita a atuação do espírito. O espírito, quando está encarnado, reencarnado, ele se sente como se ele estivesse preso, porque o corpo prende a liberdade do espírito. Ele não tem acesso a fazer aquilo que ele deseja. Tanto que quando a gente repousa, quando a gente dorme, é o momento em que nós desdobramos, em que o nosso espírito se afasta do corpo físico, leva o perispírito junto e vai aí pela espiritualidade, através dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, encontramos entes queridos. Então, esse pensamento, ele é uma matéria que, para os nossos olhos, as nossas condições, a gente não pode ver.
Mas, no plano espiritual, os espíritos estão livres da matéria, do corpo, e eles nos enxergam por dentro. Nós somos transparentes aos espíritos. Então, quando nós emitimos um pensamento de uma forma persistente, nós emanamos um fluido. Nossa mente emana um fluido. Esse fluido, ele viaja por todo o universo, viaja por aqui, pelo mundo corpóreo, viaja pelo universo, pelo mundo espiritual. E esse fluido, essa emanação do nosso pensamento, ele vai fatalmente encontrar um outro fluido, também emitido ou por um encarnado ou por um desencarnado, que pensa semelhante, que se forma uma sintonia vibratória com esse nosso pensamento. E aí ocorre essa ligação, ocorre essa conexão de um encarnado com um desencarnado, ou entre os desencarnados, ou entre encarnados. Então, são várias as possibilidades, mas o fato é que esse nosso pensamento, ele viaja por este universo todo e ele vai encontrar um pensamento semelhante, forma-se aí uma sintonia. Mas esse fato de se formar a sintonia não quer dizer que formou-se ali um acordo, um pacto, né? Porque isso depende de cada um ceder ou não às ideias sugeridas. Então, pensamentos, quando nós fazemos essa ligação, ele vai nos sendo direcionado para que aquele nosso intento, o nosso objetivo, encontre os melhores atalhos para ele logo se concretizar. Então, os pactos nada mais são do que pessoas vivas ou mortas que se encontram porque se assemelham em seus objetivos. E essas pessoas juntas farão com que esse objetivo em comum possa ser realizado. Então, um pensa de forma intensa, de forma ardente, emana esse fluido que viaja pelo universo, que vai encontrar aqui mesmo ou na espiritualidade um desejo parecido, uma vontade semelhante. Então, essas duas forças se juntam, abrem-se facilmente os caminhos, é como se tivesse uma linha reta que une esses desejos. Então, essas oportunidades para que o objetivo se cumpra é pela própria lei de atração que existe no nosso planeta. Nós atraímos aquilo que nós desejamos. Então, pela própria lei de atração, nós vamos tendo essas oportunidades de concretizar aquilo que nós desejamos de forma apaixonada. Então, essas forças juntas vão potencializar aquilo que nós já desejamos. Então, os espíritos, eles não nos colocam pensamentos e vontades que já não sejam nossas. Eles apenas potencializam, aumentam essa vontade, mostram caminhos e oportunidades para nós irmos atrás do nosso objetivo. Os espíritos nos alertam que a dependência em que nos encontramos muitas vezes desses espíritos inferiores, porque o fato também é que quando nós aceitamos a ajuda deles, eles nos cobram, não é uma ajuda gratuita. Ai, simpatizei com você, quero também fazer esse mal, causar esse prejuízo, então estamos juntos nessa livre e espontaneamente. Não. Espírito inferior é diferente de espírito superior. Espírito superior está lá para nos auxiliar, nos ajudar, sem esperar nada em troca, enquanto que os inferiores, eles nos cobram. Então, nós, muitas vezes, nós ficamos dependentes desses espíritos inferiores por causa dos nossos próprios pensamentos mal direcionados, mal cuidados. Muitas vezes nós não damos atenção.
quando temos um pensamento de formas persistentes. E nós nos tornamos escravos desses espíritos inferiores, porque eles vão cobrar que a gente sirva a eles como um dia, numa oportunidade, eles nos serviram. Então, nós temos relatos de escravos desses malfeitores que servem nos desejos mais insanos, mais inimagináveis que a gente possa ter. Então, essa dependência, ela é proveniente da nossa submissão aos maus pensamentos que eles nos sugerem, então, e não de acordos que foram feitos propriamente ditos. São nossos próprios pensamentos que nós já temos, que são potencializados por eles na forma de oportunidades. A gente não vê isso. Vamos falar aqui das novelas. As novelas só têm esses pactos, né? Pactos para prejudicar, pactos para desmanchar casamento, pactos para tirar o patrimônio de uma pessoa. É essa realidade que nós também temos nas nossas vidas, e o plano espiritual participa disso muito avidamente, né? Então, o pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, para os espíritos é uma alegoria que ilustra uma má natureza simpatizante com espíritos malfeitores. Quer dizer, a má natureza nós já temos se temos pensamentos semelhantes. E essa má natureza vai sofrer a simpatia de um outro espírito, ou outros espíritos, ou encarnado, que vai conosco trabalhar nesse intento. Mas aí, como fica para aquele que é o alvo dessa maldade, não é mesmo? Para aquele que é o alvo daquele mal que alguém deseja que lhe aconteça. Então, segundo os espíritos, se você quiser, por exemplo, atormentar o seu vizinho e não souber como proceder, olha a dica aqui. Pode chamar os espíritos inferiores que também querem o mal. Eles vão te ajudar. Mas isso, para nós, eu estou vendo gente respirando de alívio aqui. Isso não quer dizer que esse mal vai atingir o vizinho. Olha que alívio, gente. Por quê? Porque esse vizinho, ele pode estar inatingível no sentido de que ele tem uma conduta boa, de que a vontade dele é só de se melhorar. Tem as suas imperfeições, como todos nós, mas ele quer melhorar, ele está revisando as suas atitudes, revisando os seus pensamentos, porque ele quer sair dessa energia, ele quer buscar um aprimoramento. Então, ele faz preces. Se ele é espírita, ele faz o evangelho no lar, ele pratica a caridade, ele busca ter amor ao próximo, compreender esse próximo, ele busca ser humilde. Então, gente, quando a gente está nessa energia de nos reconstruirmos, né, de nos melhorarmos, não vai haver mal que possa nos atingir, porque nós não sintonizamos com esse pensamento. Então, olha o importante, quando a gente está numa vida mais elevada, claro que a gente tem os altos e baixos, quem que não tem nos dias de hoje? Mas quando nós estamos sintonizados, fortalecidos no bem, na nossa melhora, nós temos essa blindagem que é feita pelo nosso próprio pensamento e também feita pelo amparo espiritual que nós recebemos, porque o mal, os espíritos podem querer fazer o mal, mas a gente tem muitos espíritos que fazem o bem em número muito maior, não é mesmo? Então, a gente sempre se conecta a esses bons espíritos quando a gente tem atitudes diferenciadas, né? Então, seria uma ação contrária, né? Baseada em boas condutas, baseada numa mudança interior, a chamada reforma íntima. Então, tudo isso vai fazer com que a gente se fortaleça para aquele que quer nos prejudicar, não nos atingir. Então, a gente está naquela energia de nada, nenhum mal, nenhum desejo ruim, nada vai me atingir, porque a gente se fortalece quando a gente tem pensamento, condutas. A nossa vida é conduzida na prática do bem cada dia mais.
mesmo que tenhamos as nossas imperfeições, como sabemos que temos, mas se o nosso desejo é de ser melhor, se esse desejo é maior que todas as tentações, mágoas e desaforos que a gente possa receber nessa vida, haverá sempre a conexão com espíritos elevados, que também vão nos influenciar para que nós tomemos cuidado, para que nós vigiemos o nosso pensamento, para que nós nos modifiquemos, para cada vez mais ficarmos fortalecidos. Então, é a nossa sintonia com o bem maior. A sintonia com o bem maior não tem como se sintonizar com alguém que deseja o mal, que deseja prejudicar. Então, percebam como o pensamento, como a doutrina espírita sempre coloca, ele é a chave de toda essa nossa modificação. É vigiarmos o que nós estamos pensando, quais são os nossos desejos, como nós lidamos com as mágoas, com as situações difíceis que na nossa convivência familiar, profissional, no dia a dia, nós acabamos sofrendo muitas vezes esses ataques. E como nós vamos fazer? Nós vamos revidar, nós vamos desenvolver mágoa, inimizades. Então, percebam que tudo isso, além de baixar a imunidade, né, que a gente já sabe, do corpo físico, baixa também a imunidade da nossa proteção espiritual. Então, voltando ao pacto de Fausto, ele aceitou um acordo com essa entidade maléfica, como se diz popularmente, ele vendeu a alma ao demônio. Mas será que isso é possível? E quais são as consequências para quem se liga aos espíritos para esse fim? Então, os espíritos respondem que essas fábulas que afirmam que fulano vendeu a alma ao demônio, né? Isso tem por intenção... Um pouquinho de água para mim, por favor. Tem por intenção nos revelar sempre um ensinamento moral. Ao final de cada história, cada fábula, nós vamos ali encontrar um ensinamento de ordem moral, um ensinamento... um ensinamento de elevação que nos ensina a nós praticarmos o bem, sempre naquela ideia de nos melhorarmos, né? Então, essas fábulas, elas têm essa intenção, mas a gente prefere o quê? Prefere se ater à situação ali ao pé da letra. Nossa, vendeu a alma ao diabo, ao demônio, e agora, né? Como é que ele vai fazer isso tudo, né? Então, os espíritos simplificam dizendo que quando nós chamamos os espíritos para nos auxiliarem nas conquistas das nossas necessidades materiais, e aí a gente inclui não só coisas materiais, mas incluímos sentimentos, pessoas, cargos, né? Uma infinidade de coisas relativas à nossa vaidade. Nós estamos agindo contra as leis divinas. Nós renunciamos àquelas escolhas que fizemos ainda na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período em que o espírito desencarna, volta para a pátria espiritual e ele fica ali um tempo para esperar a sua nova reencarnação. Nessa erraticidade, quando ele estiver próximo ali de reencarnar, é feito com o auxílio de espíritos superiores o planejamento de como será a sua nova reencarnação, a sua nova vida no mundo corpóreo. Então, ali, naquele momento em que nós estamos reunidos com os espíritos, desde que tenhamos lucidez, né, para tratar desse assunto, nós vamos pontuando situações que nós achamos que, para a nossa evolução, é o melhor a fazer. Situações difíceis, sim. Pode ser, muitas vezes, nascer numa situação de extrema pobreza, pode ser nascer com uma limitação física ou intelectual. Mas o espírito, quando ele está no plano espiritual, ele só visa o seu progresso. Então, tudo que ele puder fazer na vida corpórea para acelerar esse progresso, ele vai fazer. Então, quando nós, né, chamamos esses espíritos para nos auxiliar
as nossas conquistas, que não são conquistas do espírito, são conquistas da matéria, nós estamos agindo contra as leis divinas, renunciando àquelas escolhas que nós fizemos, para que, quando estivéssemos reencarnados, nós, passando pelas provas difíceis, nós pudéssemos ali ter um momento, uma aceleração do nosso processo evolutivo. Só que chega aqui, a gente esquece tudo isso, é natural. A gente está aqui, nós chegamos como bebês, vamos crescendo e vamos desejando as coisas do mundo, vamos querendo as coisas materiais cada vez mais. Hoje em dia é o melhor celular, é o melhor carro. Então, esses nossos desejos, eles vão tomando a frente daqueles que nós escolhemos quando estávamos na espiritualidade, aguardando o novo reencarne. E aí, o que acontece? Então, nós vamos nos apegando cada vez mais à materialidade, quando estaríamos aqui para nos desapegar dessas questões materiais. Mas é tão gostoso, né, a gente viver as paixões, a gente aproveitar tudo que esse mundo tem para nos oferecer. Para que é que eu vou querer passar por provas? Não, é melhor eu sentir o prazer agora e aproveitar tudo que esse mundo tem para me oferecer. Aí nós esquecemos desse nosso compromisso. Só que nós sofreremos consequências na nossa vida futura, quando não na própria vida atual. Segundo o Evangelho, capítulo 5, as causas das aflições, a maioria delas estão na nossa vida atual. Tem situações de um passado, mas a maioria são situações que estão retornando para nós pelas nossas próprias condutas, né? Então, a nossa evolução, ela consiste em nós irmos pouco a pouco nos desapegando dessa matéria, vivenciando cada vez mais as coisas dos espíritos, do espírito. Mas quando a gente resolve abraçar, dar ênfase, dar vazão a essas paixões, e nós recorremos a esses espíritos, nós estamos indo na contramão do processo evolutivo. Precisamos sempre consultar a nossa consciência. Quando bate uma interrogação na nossa consciência, é aquele momento de se questionar: será que eu estou fazendo o certo? Porque ainda dá tempo de retroceder a atitude, porque as leis divinas estão na nossa consciência e nós, na dúvida, devemos consultar esse nosso único juiz, que é a nossa consciência, se estamos agindo no caminho certo ou não. O Espiritismo, ele não condena, ele não julga, né? Então, Deus, que é o nosso Criador, ele sabe das nossas dificuldades, né? E ele entende que todos nós, sem exceção alguma, estamos evoluindo. Por mais que a gente ache que não, nós a cada dia nos modificamos um pouco mais, nós refletimos um pouco mais. É que a gente, na correria que voltou a ser depois da pandemia, a gente com tanta coisa para fazer, parece que arrumamos mais atividades ainda, a gente não tem esse sentimento de parar um pouco, meditar um pouco e refletir. Como é que está a nossa vida? Quais estão sendo as nossas condutas, não é mesmo? Mas todos nós estamos evoluindo. Então, nós não estamos condenados ao sofrimento eterno, mas precisamos ativar essa vontade em nós, porque nós é que somos o combustível, a nossa vontade é o combustível para essa modificação de mudança. Então, é uma luta contra nós mesmos, não é uma luta contra mais ninguém, não é contra uma sociedade, um país, o presidente, seja lá quem for. Não vamos colocar a culpa das nossas consequências em outras pessoas, ou mesmo numa sociedade, né? A sociedade é tão injusta, por isso que eu estou nessa situação, não é mesmo? Então, é uma luta diária e constante conosco mesmos, com as nossas crenças que nos limitam, que nós trazemos da nossa infância, das nossas vidas passadas. Nós trazemos crenças que nos impedem de ir adiante, nos impedem de progredir, né? Então, todas essas situações
podem fazer com que as nossas fraquezas, os nossos gatilhos sejam desconhecidos por nós. E aí nós não saibamos como fazer para identificar, porque a nossa melhora é em cima das nossas imperfeições. Então, quando a gente não olha para dentro da gente, não busca se conhecer, se autoconhecer, a gente não vai conseguir pontuar essas imperfeições, essas inclinações que podem nos levar a nós construirmos esses pactos com espíritos que não vão estar nos auxiliando a favor do bem. Então, a nossa essência, a essência do espírito, é ser livre, como nós já falamos. Então, que nós possamos cada vez mais ter uma fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita, esquecendo o lado religioso, que é muito importante, mas que é uma filosofia, que é um modo de vida, um modo de encarar a existência, e nós construirmos essa fé raciocinada de que o mal, ele não existe. O que existe são espíritos, e nós, inclusive, reencarnados, ignorantes, desconhecedores de muitas coisas. Não existem espíritos maus, né? Existem espíritos imperfeitos. Quem são esses imperfeitos? Somos nós aqui reencarnados. Se nós somos imperfeitos aqui e não buscamos melhorar, nós vamos desencarnar e vamos para a espiritualidade igual. Não é porque a gente desencarna que vira santo, né? Então, a gente desencarna levando aquilo que nós fomos aqui. Por isso que é importante essa busca da nossa própria melhora, porque a gente só muda quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que tem que mudar e quando quer. Então, ninguém muda porque desencarnou. Então, outra questão importante, né? Não existem seres criados infinitamente à prática do mal. Se não Deus, não seria justo, perfeito, soberanamente justo e bom, né? Se ele criasse alguém, um espírito, que fosse destinado à prática do mal somente, nunca evoluísse, nunca se modificasse. Ou se ele criasse um ser ali que, no ato da sua criação, ele já fosse mal, né? Então, Deus nos criou simples e ignorantes. Simples porque, quando fomos criados, nós não sabíamos discernir o bem do mal. Não sabíamos o que era certo, o que era errado. Ignorantes porque nós não conhecíamos nada. Conforme nós vamos crescendo, e um adendo, nós estamos ainda na infância espiritual, né? Nós somos crianças ainda, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo e vamos adquirindo condições de saber o que é certo, o que é errado. Se está dentro das leis divinas, nós já vamos aprendendo a consultar a nossa consciência. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, e no decorrer do nosso crescimento, que inclui as várias existências e a atual, nós fomos fazendo nossas escolhas, que muitas vezes nos levam a situações difíceis. Ninguém nasceu para ser um criminoso, mas o seu pensamento, o seu desejo, quando não trabalhada, aquela imperfeição, quando não começando a pontuar, começando a trabalhar, a tirar essa imperfeição de dentro de nós, a sublimar isso dentro de nós, vai ter um momento em que a oportunidade vai surgir e aquela minha vontade de cometer um ato equivocado vai aparecer também. E aí as coisas vão acontecer. Então, o que existe, de fato, é a ignorância. Muitos cometem atrocidades porque desconhecem as consequências dos seus atos. Não desenvolveram virtudes do amor, virtudes da empatia, né? Mas o fato que a doutrina nos traz e nos dá a certeza é que dia virá em que todos terão a oportunidade de despertar. Cada um de nós vai ter aquele momento de despertar, aquela coisa individual, não apenas, lógico, os espíritas, mas todo aquele que começar a tomar um cuidado com si mesmo, a se observar, a se conhecer melhor, ele vai ter um momento de despertamento. E esses espíritos que estão lá na espiritualidade, que vão ficar insistindo, persistindo em fazer o mal, eles não vão mais ter
o que fazer de fato, porque nós estaremos longe dessas vibrações sinistras. Nunca mais o ser humano, o espírito reencarnado, no seu desenvolvimento, no seu processo evolutivo, ele nunca mais ele vai emitir esses pensamentos que vão se sintonizar com o mal. Então, esses espíritos não vão mais ter o que fazer lá na espiritualidade. Então, que nós possamos, cada dia mais, buscarmos a importância do nosso pensamento, vigiar aquilo que nós pensamos, orarmos para que a gente possa estar sempre conectados com o alto e cada vez mais protegidos, porque é essa a nossa intenção aqui, nós auxiliarmos a trazer a importância daquilo que nós pensamos, daquilo que nós trazemos para a nossa vida. Então, foi um prazer estar com vocês hoje. Eu me despeço aqui do público presente e também daqueles que nos assistem pela rede social. Muito obrigada e até um próximo encontro. Obrigado, Roseli. Nós também agradecemos a você por tudo que você nos falou. E nós temos um compromisso agora, né? Depois de ouvirmos as palavras da Roseli, nós já sabemos um pouquinho mais. Então, nós precisamos agora colocar tudo isso em prática. E depois, então, da palestra, nós vamos para nossas vibrações. E o que é vibrar, meus irmãos? É emitirmos pensamentos positivos, pensamentos de amor, de carinho, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em situação difícil. Vamos, então, vibrando por todos os lares. Nós pedimos que a equipe espiritual que aqui se encontra levem as nossas vibrações a todos os lares, principalmente aqueles onde existem desarmonia, onde existem desajustes. Vibremos também pelos nossos lares. Nós pedimos também por todos os países que estão passando por momentos difíceis, aqueles atingidos pela guerra, nós te pedimos também, Mestre, por aqueles nossos companheiros, familiares ou amigos que estão passando por situações difíceis, que eles possam ser alcançados pelas nossas vibrações e que essas vibrações tenham o poder de fazer com que eles se sintam melhores, que as dores diminuam, que a tranquilidade retorne e que eles possam se sentir bem. E mais uma vez, agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre amigo, que esteve presente aqui entre nós, porque Ele nos disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dEle, ali Ele estaria. Portanto, queridos irmãos e irmãs, temos a certeza que Ele esteve aqui presente entre nós. Obrigado, Jesus. Agradecemos também aos nossos companheiros da espiritualidade, que estão diuturnamente conosco, nos inspirando bons pensamentos, nos inspirando boas ações. Obrigado, companheiros. Graças a Deus. Nós então damos por encerrada a nossa participação na reunião de hoje. Nós temos agora o passe coletivo e eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura sobre as orientações do passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e vamos explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade e, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade
conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passas. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas no momento para oferecer a manutenção do bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Companheiros, podem, por favor, vir aqui para frente. Então, agora, tranquilos, serenos, que possamos manter os nossos corações e os nossos pensamentos receptivos e confiantes para as bênçãos que vamos receber. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E agora, para o passe à distância, aqueles que tiverem mais de um cartão, a gente orienta que vocês mentalizem alternadamente cada uma pessoa que vocês vieram aqui representar. Então vamos vibrar intensamente muito amor, saúde e equilíbrio. Que essas nossas vibrações possam chegar a cada ente querido através dos amigos da espiritualidade, de acordo com as suas necessidades. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Obrigado, Letícia. E nós temos alguns recados agora. O primeiro dos recados é sobre o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita. Todos aqueles presentes aqui, ou todos que nos acompanham pelas redes sociais, estão abertas as inscrições para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita. E nós temos 3 dias e horários, e 3 horários também, para que cada um escolha o melhor, que mais se adeque a cada um. Às terças-feiras, das 20 às 21h30. Às quartas-feiras, das 20 às 21h30 também. E às sextas-feiras, das 14 às 15h30. Os cursos acontecem aqui na Unidade Doutrinária de Santana, com aulas presenciais. As inscrições estão abertas através do plantão de orientação. E também avisar que temos mais uma opção para reunião pública à noite, às quintas-feiras, das 20 às 20 horas, com início às 20 horas, né? Aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Quem está ouvindo pelas redes sociais e quiser comparecer, compareçam, por favor. Será um prazer recebê-los. Acho que lá li todos os recados. Gostaria de pedir a todos que estão presentes que permaneçam em seus lugares, que receberão orientação para a saída.
gostaria de agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a deixar suas casas para virem até aqui, para darmos sequência ao estudo da doutrina espírita. Agradecer também a vocês que estão longe nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos longe, claro, fisicamente, mas pelo coração estamos ligados. Muito obrigado a todos vocês. Feito isso, resta-nos agradecer a todos e desejar que, ao retornarem aos seus lares, encontrem os seus familiares da melhor maneira possível.